aqui preparando minhas aulas. Não lembro se eu comentei com você que eu sou professora. Aí você já sabe, né? Preciso estar atualizada, buscar sempre mais conteúdos e materiais para que eu possa conduzir meus alunos no caminho do aprendizado. Aliás, na igreja, no apostolado da oração, a gente também aprende muita coisa. A oração e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus são verdadeiras escolas de amor, onde todos são chamados a aprender com o Mestre. Já que você está aqui comigo, eu quero compartilhar um pensamento que tive enquanto preparava as minhas aulas. Com tantas coisas que estamos vivendo nos últimos tempos, o ensino foi muito afetado pela pandemia. Já era desafiador, mas na pandemia isso ficou ainda mais delicado. Se você tem estudantes em casa, sabe do que eu estou falando e deve ter acompanhado como tem sido sofrido esse tempo de estudos fora da escola. De cá, como professora, não foi diferente. E eu estava pensando nos meus alunos e em tantos outros jovens que estão nessa fase de descobertas e aprendizados, todos se preparando para desvendar o mundo e, ao mesmo tempo, encontrar um caminho profissional que seja o seu propósito de vida. São decisões que nos trazem dúvidas, incertezas e medos. Eu digo isso por nós, porque todos passamos um dia pela decisão profissional que muda os rumos da nossa vida. Eu mesma sempre tive dentro de mim esse desejo de ser professora. Mas quando eu me formei e entrei numa sala de aula, aquela situação me trouxe um pouco de medo. Eu me perguntava, será que eu vou dar conta? Mas eu vivo a minha profissão como vocação, porque eu amo o que eu faço. Essas escolhas da vida geralmente estão ligadas com a nossa vocação, que é aquela função que desempenhamos com amor e nos tornam mais completos e especiais. É a partir desse tema das vocações que eu gostaria de conversar com você, porque essa palavra vocação, para muitos, é ser freira, ser padre, ainda mais se essa palavra aparece dentro do contexto da igreja, e mais ainda em agosto, que é o mês vocacional. Mas pelos exemplos que já conversamos, deu para situar que vocação não é algo só da igreja, é da vida. Na nossa sociedade, hoje em dia, desempenhamos tantas vocações. Vocacionado é aquele que vive plenamente a sua profissão, que pensa em impactar positivamente a vida dos outros e se sente bem por fazer isso. E agora eu te faço uma pergunta: você já pensou na importância da sua vocação? Quantas vidas tem impactado através do seu sim? Seja na vida em sociedade quanto na vida em comunidade, o seu sim faz a diferença. Este mês de agosto, por exemplo, o Papa pede para que a Rede Mundial de Oração reze pela Igreja, pela graça e força de se reformar. Isso não quer dizer que o Papa quer que a gente reze pelos bispos, padres e freiras. Aliás, mas não só eles. É também por você, por mim, pelos membros do Apostolado da Oração, do MEG, porque todos nós somos a Igreja. Estamos pedindo a graça e a força para nos reformar, nos transformar, porque fazemos parte deste corpo que é a Igreja, membros de uma comunidade que convive em sociedade. Veja só, eu, Aline, estou aqui com você conversando sobre o quanto aprendemos sendo membros do Apostolado da Oração na comunidade, mas sou a mesma que está preparando aulas e preocupada com os meus alunos que vão aprender para viver bem na sociedade. Nesses dois papéis tem uma semelhança, o meu sim. Eu me sinto feliz pela minha vocação na igreja e essa mesma felicidade sinto pela minha vocação na escola. O meu sim me traz a missão de inspirar outras vocações, seja na igreja ou na escola e agora até aqui online, pelos conteúdos no canal. Eu sinto que a minha vocação é ajudar você a responder e descobrir a sua, como foi o caso da Beata Teresa de São José. Não sei se você conhece ela, mas na sua vida ela encontrou resistência ao professar a sua fé. É uma história linda que me tocou bastante, principalmente sobre o seu processo de conversão, a sua vocação e a vivência na missão. Se você não conhece sobre ela, depois pega lá a sua revista Mensageiro na página 26, que tem o conteúdo detalhado. Aliás, em cada edição da revista Mensageiro, sempre tem um testemunho de vida dos santos, para nos inspirar na vocação e na missão. Por falar na revista Mensageiro, que é a publicação oficial do Apostolado da Oração, é através dos conteúdos da revista que a gente vai aprendendo qual é a missão do apostolado. E aí a gente dá o nosso sim com mais certeza. Aprendi tanta coisa que tira o medo. Igual é lá quando eu formei e peguei minha primeira sala de aula. Eu tinha o conhecimento, mas ainda me faltava a experiência e a vivência.
Já no caso do apostolado da oração, quando eu entrei, eu já conhecia a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas não sabia mais nada. Hoje em dia eu coordeno o grupo aqui na minha paróquia e, para falar a verdade, se não fosse os conteúdos da revista, eu teria medo de assumir a missão. A parte boa é que a revista traz artigos que fortalecem o nosso sim e nos preparam para a missão, através de experiências e testemunhos com conteúdos que servem para a vida. Quando chega o mensageiro aqui para mim, eu já corro para ler a revista inteirinha, porque na hora da reunião mensal ou da hora santa, a gente que coordena precisa estar muito bem preparado. É tão desafiador quanto preparar uma aula, porque a nossa palavra vai inspirar os demais do nosso grupo. A nossa palavra, por mais simples que seja, vai ensinar o caminho do coração para quem não sabe para onde ir. Por isso que essa dica eu posso te dar. Talvez você não seja professor e não precise de tantos livros e materiais para preparar uma aula, mas você que coordena ou lidera um grupo do Apostolado da Oração precisa ter a revista Mensageiro sempre por perto, porque ela tem os conteúdos que você precisa para preparar a sua reunião mensal, a hora santa e também momentos de formação e espiritualidade. Tudo numa revista só. E ainda tem mais. Os artigos foram escritos com amor e reforçam o nosso sim ao coração de Jesus. E ainda tem a parte das fotos que eu gosto muito, porque dá para conhecer outras pessoas que também fazem parte dessa rede de oração. E assim como nós, disseram o seu sim. Não esquece não, depois você vai lá na página 26 para conhecer a Beata Teresa de São José. E folheando a revista, você também vai aprender sobre tantas coisas, como a história de São Tomé, que ele foi um homem destemido e questionador. A gente só chama ele de incrédulo, mas ao conhecer a história percebemos o quanto ele tem a nos ensinar. Tem também a história de São Bernardo Claraval, que foi o fundador de um mosteiro, e outras histórias de vocações que podem alimentar a nossa fé e o nosso sim. Esses são apenas alguns exemplos de quanta coisa podemos encontrar neste material e também pode nos inspirar para momentos que vão além da reunião e da hora santa. E a partir da história de tantos vocacionados, quero deixar alguns questionamentos para você. Como foi a descoberta da sua vocação? Como foi o seu chamado para ser membro do apostolado da oração? Para estar a serviço da igreja, você também teve algum tipo de resistência por parte da família? Porque isso também aconteceu na vocação dos santos e santas. Mesmo se tratando de um caminho espiritual e de amor, mas o exemplo de vida deles nos ajuda a suportar tudo. Aí você aproveita que já vai estar com a revista Mensageiro nas mãos e vai olhando os demais artigos, porque deixar ela guardada esperando o dia da reunião, aí não vale, né? Peraí, o quê? Não é possível. Não acredito, tem membro do Apostolado da Oração que não tem a revista? Gente, mas eu acabei de dar um exemplo aqui. Para viver a minha vocação na minha sala de aula como professora, melhor a cada dia, é preciso ter empenho, dedicação e estudo. Para isso eu estou aqui sempre acompanhada dos meus livros didáticos. E para viver a minha vocação como membro do Apostolado da Oração, a revista é indispensável. E na coordenação mais ainda. Como direcionar sem saber para onde a gente vai? Se você não tem a revista ou deixou de ser assinante, dá tempo de mudar isso. Eu mesma recebo vários pedidos de sugestão de material de estudo e aprofundamento. Ele está bem aqui, repleta de mensagens do coração de Jesus, só esperando por você. E se tiver faltando algo para você dizer sim à revista Mensageiro, então lá vai. Se você ligar lá para o pessoal da revista e dizer que quer se tornar assinante ou reativar a sua assinatura, tem um presente especial. Isso mesmo, tem um pôster do Sagrado Coração de Jesus para você colocar aí na sua casa, ele bem bonito, para cumprir a primeira promessa do coração de Jesus, que a bênção estará em todas as casas onde estiver exposta e honrada a minha imagem. Jesus promete a bênção e a gente garante o pôster, mas tem uma condição. Você precisa se tornar assinante ou reativar sua assinatura e tem um código para você falar para quem te atender. O código é esse: Meu Momento Mensageiro. Isso quer dizer que você viu este vídeo aqui comigo e garante que junto da revista você vai receber um pôster exclusivo do Coração de Jesus. Só vai ganhar quem viu este vídeo até aqui, se tornou assinante e falou o nosso código secreto, Meu Momento Mensageiro. Não esqueça, precisa falar, senão não ganha o pôster.
A assinatura da revista é anual e, além disso, você cresce na fé, fortalece o seu sim e se anima para a missão. Bom, a conversa tá muito boa. É sempre bom te encontrar, mas eu ainda tenho aulas para terminar de preparar e depois ainda vou revisitar alguns artigos da minha revista para me preparar para a reunião mensal e para a hora santa. Um grande abraço para você, eu vou te esperar no nosso próximo encontro. As pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes escritos para sempre em meu coração e jamais serão apagados.